Olá, estudante de um curso em Milagres. Eu estou aqui muito feliz e recebendo o Ademar Veiga, que é um estudante super dedicado, né, de um curso em Milagres. Então, eu quero que ele conte para a gente a história dele com o curso, né? Que nossos podcasts são exatamente para isso, para a gente lembrar, né, que todo mundo tem uma história, todo mundo leva a sua vida normalmente e estuda o curso e vai levando essa vidinha, né, essa experiência chamada vida, de forma mais leve, certo? Super obrigada por você estar aqui, viu, querido? Super obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço, Maria Amélia. É um prazer enorme estar conversando contigo aqui neste momento, né? Que eu espero e quero que seja um momento santo, um instante santo para todos nós, né? Que o Espírito Santo assim tenha ampla liberdade, né? E trabalhar nossas mentes, nossos corações. E é um prazer muito grande, né? Como você disse, o nome que eu carrego aqui é Ademar Passos Veiga, né? E eu sou um estudante bastante dedicado, e penso eu, né, ao curso, e eu iniciei, na verdade, há 5 anos, Olha, mas coincidiu exatamente quando eu concluí meu tempo de trabalho formal, né, aqui na sociedade. Eu me aposentei e continuei trabalhando, e depois de algum tempo resolvi que deveria parar e iria iniciar com 2 outros colegas um escritório de advocacia. E estava trabalhando no projeto do escritório quando uma cunhada minha, que mora nos Estados Unidos, me ligou e pediu para eu ler um livro, O Desaparecimento do Universo, do Gary. sei. E aí eu falei, mas por que você quer que eu leia esse livro? Ela falou, não, porque daqui a um mês estarei aí no Brasil e esse livro ele traz um conteúdo extremamente instigante, né? Assim, Aham. e eu gostaria, porque eu sei que você é um estudioso dessas áreas todas, eu gostaria que você lesse para a gente conversar sobre ele. Tudo bem. Imediatamente eu adquiri o livro, né? O Aham. Desaparecimento do Universo. E quando chegou, comecei a ler e antes da metade do livro eu já tinha encomendado um curso em milagres. Certo. Eu percebi o seguinte, esse livro, Desaparecimento do Universo, não é o mais importante. Eu tenho que Aham. adquirir esse outro, né? Aham. E aí eu comprei e também iniciei a leitura de um curso em milagres. E foi muito interessante, porque quando eu faço a leitura de livros, eu tenho a mania de ir marcando, fazendo anotações nas margens, esse tipo de coisa, né? E aí quando eu comecei, já no prefácio, eu comecei a marcar, Aham. né? E eu fui percebendo que eu estava marcando tudo, eu estava riscando tudo, né? Aí aqui eu percebi isso, mas continuei. Quando chegou no primeiro capítulo, né, quando começa ali com os milagres, eu percebi que eu estava arriscando absolutamente tudo, realçando tudo, né? Aí eu falei, não, eu não vou poder fazer neste curso aqui, nesse livro, a mesma coisa que eu faço nos outros, porque eu estou marcando tudo. Eu achava tudo importante, né? Pois E, é. e aí foi que eu comecei, na verdade, a ler e estudar e fiquei super interessado, né? Depois de alguns dias, resolvi que só iria começar os exercícios após a primeira leitura total do texto, né? Puxa, que bom. E, foi ótimo porque hoje a gente percebe que é fundamental a gente ter uma boa noção, né, do propósito do Isso, da curso e do teoria, que né? ele traz. Exatamente, o que ele traz, para a gente poder entender, porque senão a gente já chega na primeira lição do livro de exercícios, não vai entender nada, né? Vai ficar totalmente perdido, Eu né? até te agradeço você estar falando isso, Demar, porque eu falo isso para todos os meus alunos, né? Eu não consigo falar, eu falo isso nos tira-dúvidas e tudo mais. E falamos isso, sobre isso agora, na aula que eu estava dando agora, né, para uma turminha. Que se você não tem o contexto todo, aqueles exercícios ficam muito esquisitos.
muito Muito. estranhos, né? E lá na introdução, né, do livro de exercícios, ele fala, olha, é uma teoria, assim como o livro-texto provê, é muito importante para que essas lições façam algum sentido, né? Então, é extremamente importante. Eu acho que você foi intuitivo nisso, porque muita gente vai direto lá porque quer alcançar, né? Quer alcançar aquela paz que ele promete, blá, 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 e esquece que ele é baseado, o livro de exercícios é baseado na teoria, né? Para a Com gente para certeza. botar em prática. Eu te Com agradeço. É certeza. um reforço aqui. Pois é, mas É. foi muito interessante o curso estudar. Já no primeiro capítulo, eu fiz uma reunião com os outros dois colegas e disse a eles: estou fora. Não quero mais sociedade de advocacia, não vou mais advogar, não quero mais saber disso. E minha vida agora vai ser diferente, porque eu entendi, Maria Amélia, o seguinte, que eu tive um período da minha vida onde eu pude construir aquilo que era necessário para estruturar a vida social que a gente leva aqui. Sim, sim, Né? Eu tive sim. um período para isso. Quer dizer, na minha vida está bem claro isso, que são períodos. E aquele período já tinha passado e me chegou o conhecimento, né, uma coisa extremamente importante que eu buscava desde que eu era criança, basicamente, desde que eu Sei, era adolescente, né? Desde que eu era sei. adolescente. E é, é interessante, e eu lembro bem, assim, uma frase que o Ken falou numa palestra lá em Temícola. Acho que era e- Temícola. isso, uma palestra dele que ele fala o seguinte: quando a gente acha o que está buscando, não larga mais, É. né? Porque Termina ele a também busca, né? exatamente, Termina. termina a música. Aí eu Isso. percebi o seguinte, porque eu sempre fui um estudioso de religiões, porque eu buscava Deus, na verdade. Sim, sim. Né? Eu tenho origem católica, né? Mas eu sentia que não me preenchia as respostas que eu ouvia nas missas, nas conversas com as pessoas, não preenchia as minhas inquietações, não respondia as minhas inquietações. Então eu fui buscar mais, né? E de repente me chega, depois de eu estudar tanta coisa, estudar filosofias, estudar religiões orientais e todas, você está entendendo, de muitos anos, muitos anos mesmo, de repente me chega às mãos de uma forma assim interessante, né? Porque também chegou às mãos, depois o curso às mãos da minha cunhada dos Estados Unidos, de uma forma surpreendente, né? Aham. E aí eu comecei, né? Comecei e percebi, falei, não. Você acredita, Maria Amélia, que no começo, especialmente no começo, nos primeiros meses, às vezes eu acordava assim de madrugada e perdia o sono por um momento. Não tinha vez. Eu ia para a sala, acendia as luzes e eu ia estudar o curso, sabe? É, E assim, eu acho às vezes que o Jesus é um pouco abusivo, assim, né? Sabe? Ele é tranqueira, né? Ele faz, quem tá ele disposto, faz, ele fica presente. ele fica, é interessante, né? E aí me faz lembrar uma série de palavras, assim, de expressões que eu já estudei há longos tempo atrás, né? Por exemplo, no Caibalion está lá, né, escrito, né? Quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? Aham. E é muito interessante. E aí eu percebi tudo isso e eu comecei a ver que o curso trazia a mim, né, o caminho para todas aquelas respostas que eu tinha, eu necessitava delas ao longo da minha vida, né? Aham. E assim, ele, na verdade, então eu dedico integralmente ao estudo, né? E aí eu terminei uma vez a leitura completa do livro, com o curso, o livro de exercício, manual de professores, a parte né, da psicologia lá, Suplementos, é. exatamente tudo. E eu senti a necessidade de recomeçar. E aí eu recomecei, concluí, sabe? E anotando. Eu sei que na segunda ou terceira leitura, eu percebi que existiam expressões ou termos que eram extremamente importantes, tipo culpa, Aham. medo, pecado. Né? O pecado é um termo que
dentro desse conceito religioso que a gente foi criado, ele é talvez um dos mais importantes, né? A questão Sim, do pecado. Há uma doutrina muito forte, né, sobre o pecado dentro das igrejas cristãs, né? sim, Então, eu é a fui. sobrevivência deste mundo, né? Então, Exatamente. E aí eu fui percebendo, poxa, eu preciso saber mais sobre isso, sobre expiação. O que é expiação de verdade, né? é, E aí eu comecei a separar, à medida que eu ia lendo, eu ia separando aquelas expressões que tratavam desses termos, né? E aí eu fui fazendo uns trabalhos. E com o tempo também eu fui percebendo que existiam, né, dentro do curso, né, algumas expressões que eu precisava refletir melhor sobre elas. Eu precisava refletir melhor sobre elas. Aí eu fui separando como reflexão. é, Aí eu percebi que existiam assim, verdadeiros conselhos, né, destinados aos estudantes. Também comecei a separar como conselho. E eu percebi também a existência de orações, porque a gente que foi criado no sistema, né, religioso do cristianismo, as orações têm um papel extremamente fundamental, importante, né? fundamental, É. fundamental. Aí eu fui separando também. E depois de algum tempo eu percebi que eu tinha um material extremamente rico em termos de eh, informação, né, ao estudante. E eu peguei e Uhum, fiz uma compilação disso, né? E, uhum. e ao longo do tempo também, aí eu fui separando os termos, né? Então, hoje eu tenho um material de em torno de 1.900 páginas Nossa. sobre Hum. termos utilizados. Começa lá com acusar, alegria, né? Amor, esse tipo de coisa. Vai até lá, vontade de Deus. São 167 termos que estão, assim, importantes. Por exemplo, eu quero saber sobre o Espírito Santo dentro desse curso. Então, eu tenho mais de 30 páginas só sobre as expressões que eu encontrei, assim, que têm impacto, né, sobre o Espírito Santo dentro do curso, né? Mas você separou Separei. citações, e aí você explica nos seus compilados ou você só põe as citações? Não, eu coloco a citação e coloco a indicação do local onde está Ah, no ok, livro, né? tá. É, eu acho isso extremamente importante. Eu tenho o meu filho mais velho, ele tem um interesse muito grande voltado para essa área também, e ele já me pediu uma série de coisas, já me pediu sobre pecado, já me pediu sobre expiação, e aí eu envio para ele os arquivos só desses espaços, né? Mas são É, assim, extremamente importantes. Uma igreja evangélica na época da pandemia, no final da pandemia, me pediu é. para eu, né, o pastor responsável me pediu, naquela determinada sala, me pediu que eu preparasse o material, porque ele teria que viajar e ele queria que eu desse uma aula. Aí Sei. eu falei, eu posso falar sobre o Espírito Santo, que é uma coisa que eu acho que todos nós precisamos muito, né? Posso falar sobre o Espírito Santo? Que eu sou assim, eu sou apaixonado, né, pelo Espírito Aham. Santo. Aí ele falou, pode sim. Aí eu peguei e preparei uma aula de 1 hora, né? Mas aí eu aproveitei todo aquele material que eu tinha tirado do curso, né? E somente aquele material. Lógico, eu comecei com uma citação bíblica, né? Eu pego lá, Aham. né? Quando Jesus estava para ser ascenso aos céus, ele fala, né? Eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Espírito Consolador, né? Aham. Ele fala que vai enviar o Espírito que vai ensinar sobre a verdade. Ele fala isso Aham. no Evangelho. Então, eu comecei por aí eu começo a falar sobre o Espírito Santo, né? Ninguém Então, saiu correndo. Ninguém hã? saiu correndo da sua aula. Não porque eu tomei o cuidado, Maria Amélia, eu tomei o Tô cuidado brincando de, com você. não, Aham. sim, eu tomei o cuidado de, naquelas expressões que poderia, de alguma forma, afrontar algum conceito, alguma Claro, doutrina, eu não coloquei, claro. sabe? Eu Aham. não coloquei, porque eu acho que nosso papel. É respeitoso, né? E também é muito importante que, assim, a gente se lembre de uma frasezinha lá, logo no começo do livro-texto, que ele diz assim: um bom professor não assusta os seus alunos, né?
porque senão eles Exatamente. não vão aprender, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente começa dentro de casa, né? Com os Aham. nossos familiares, né? A gente tem que tomar muito cuidado como a gente vai falar com eles, porque obviamente que todas as pessoas têm dentro de si conceitos arraigados, né? Sim, E sim. que elas podem se sentir, né, provocadas, né, esse tipo de coisa, afrontadas, Atacadas. atacadas, especialmente atacadas, né? Aham. Que é um instinto natural deste mundo, né? Sim. E então, e é uma coisa assim que eu tomo muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo. E nas minhas assim conversas com as pessoas, outras pessoas, eu tomo Aham. muito cuidado em relação a isso, porque eu acho que é nosso papel do estudante do curso, né, levar a mensagem verdadeira do curso. E a mensagem verdadeira do curso, ela está sedimentada sobre o amor. E o amor Sim. não ataca. O amor não afronta, né? Pois é, né? E é importante mesmo você lembrar disso, porque veja, o amor não ataca e você leva a informação para as pessoas não exatamente com palavras, não é? Nem comportamento, você leva com a sua presença. Exatamente. E isso vai ficando Exatamente. mais claro quando a gente, né, vai amadurecendo essa mensagem mesmo, né, do autor É, do curso. E é extremamente importante a gente lembrar, se eu quero ser um mensageiro, então a mensagem do curso não tem ataque, não é? não. Não, a gente não pode querer enfiar a goela abaixo de ninguém aquilo que é o nosso caminho, né, ou a nossa crença, e isso é muito, muito importante, não É, é? com certeza, com certeza. Eu tenho até um dos conselhos que está lá no livro texto, no capítulo 14, né, na Ah, seção 4. Ele diz o seguinte: não falhes em tua função de amar em um lugar sem amor, uhum, feito de trevas e engano, pois é assim que as trevas e o engano são desfeitos, isso, não né? é? Então, É, se enfrentarmos ou se levarmos uma espada, ela vai continuar a mesma coisa. Mas se a gente leva o amor, ou pelo menos a consciência do amor, a coisa se dissolve, não com é? certeza, né? É aquilo, é uma da regrinha básica do curso, né? Você percebe o que projeta, né? Isso mesmo, né? Isso é difícil de engolir essa, né? Quando tem alguma Nossa, coisa que atravessa aqui, assim, ó, aí a gente fala, "Ah, não é possível, não é possível." É que a gente pensa também, né, Ademar, isso é legal da gente falar, porque eu também não sei como as pessoas vão, quais pessoas vão ouvir a gente, né? Mas é muito legal a gente lembrar que a projeção já aconteceu, né? já aconteceu. Então, o que nós estamos vendo agora passar por nossa frente, embora seja muito difícil de engolir, é alguma coisa já programada antes. Daí a gente para, né, e percebe, né, com quem nós estamos assistindo a essa projeção, com qual dos dois guias. Por isso que o curso é muito simples e por isso que a gente corre muitas vezes, né? Porque a simplicidade assusta o ego, né? E nessa identificação que a gente tem com o ego, acaba fazendo tudo que, né, dentro do sistema mesmo. Mas a gente consegue parar, e quanto mais a gente faz isso, mais a mente vai perdendo medo, né? E aí é mais fácil dar a mão para o Espírito Santo, Com né? certeza, com certeza. Eu acho que uma das partes mais difíceis para o estudante é criar um hábito, né, como o próprio curso orienta, né, de você amanhecer ou abrir os olhos e, na verdade, entregar aquele dia para que o É, Espírito Santo te conduza, né, para é que o isso. Espírito Santo seja o dono, na verdade, de todas as situações, né? E é muito difícil, porque você sai, aí você pega um carro, tá na rua, e alguém te tranca, e aí? A reação vai ser do Espírito Santo ou do ego, né? É Muitas muito vezes, difícil. não, muitas vezes não dá tempo, né, da gente pensar com qual dos dois eu estou agindo, né? Muitas vezes não dá tempo, mas isso também precisa ficar claro que o autor do curso, ele não está cobrando da gente, olha, fica comigo, gruda em mim, mas ele está falando, ó, quando der, né? Igual no livro de Isso, exercícios, né? isso. Quando Quando der. der, você lembra.
E aí É você verdade. volta. Aí eu já falei um palavrão, vamos supor, né? Já falei um palavrão. E aí depois falou, nossa, não é possível, né? Há 26 anos estudando esse curso, ainda fica nervosa desse jeito. Então, quem está falando isso para mim? Não é? E aí a gente para um pouco, a gente respira e fala, tá bom. Então vai aí, Jesus, fala para mim como é que você me vê, fala para mim se dá para eu perdoar isso aí, fala para mim. Então tudo, né? Tudo aqui vai mostrando para gente que a gente pode usar junto com o Espírito Santo ou para o propósito do Espírito Santo e reverter. Porque se eu fosse ficar ouvindo o ego, eu ia passar semanas me condenando porque eu falei um palavrão, né? Verdade. Mas então, aí a gente vai usando, né? Assim, a gente vai ficando mais espertinha, né? A gente vai pensando, tá um pouco, peraí, de onde vem isso? Deixa eu ver. Ego não enche, certo? Aí a gente para. Quando a gente fala ego não enche, já abrimos um espacinho, né? Para conversar um pouco com o Espírito Santo, É certo? verdade. E a gente percebe assim o quanto Jesus nos conhece, né? E conhece a natureza do ego operando na vida das Sim. pessoas, na mente das pessoas, que ele é tão bonzinho que ele fala: quando der, você me É, liga, tá? é uma gentileza que não é desse mundo, né, Ademar? Não, não é, não é. E aí é uma das características do professor de Deus, né, que ele tem que atingir, né? Eu acho que é uma Aham. das metas dele é a questão da, como você falou, uma gentileza, né? Eu gosto muito daquela parte que diz, escuta, vai ser muito legal quando você olhar no espelho e ver Jesus. Pois é. Poxa, Uhum. né? É a meta, né? Sim, é a meta, é a nossa É a meta. meta, é a Mas a meta. gente só vai conseguir fazer isso quando a gente, ao mesmo tempo, olhar para todas as pessoas como sendo ele. Então, não, é assim, uma coisa sempre está ligada à outra, né? E de vez em quando eu fico brava por isso, né? Falo, peraí, podia encurtar um pouquinho, né? Essa coisa. Ou então faz um favor para mim, as meninas da aula de agora há pouco, elas estavam reclamando. Por que não fala mais claro? Né? Por que não fala mais claro? Mas ele fala super claro. É que a nossa resistência deixa que a gente, né? Fica meio nebulosa, assim, um nebuloso É, na verdade, a entendimento. gente está tão formatado no sistema de pensamento Aham, do ego, né? Que é complicado, né? E é adorei, interessante, formatado mesmo. Aham, e é interessante, aí eu lembro agora que eu também fui um estudioso da Bíblia, né? E por sinal eu estou fazendo um trabalho de identificar no no curso. livro, no curso, né, aquelas mais de 800 referências É. bíblicas que ele diz ali, né? E Deixa está eu fazer sendo. um parênteses, deixa eu fazer um Uhum, parênteses aqui para a gente contar para todo mundo, tá? É assim, tá. então você tem dois trabalhos, não, vários, mas um deles, né, gente, quem estiver ouvindo a gente, tá bom? Em extrema gentileza, em extrema generosidade, o Ademar vai disponibilizar para a gente aquilo que ele compilou, né? Que são as que, eu não sei se você vai disponibilizar as orações e mais Exatamente alguma essa. parte, né? E em e-book. E ele vai disponibilizar para todo mundo que quiser, né? E eu agradeço imensamente, tenho muita honra em fazer isso, em te ajudar, e a gente disponibiliza depois nas redes do Grupo Mera, né? Perfeito, Que eu não perfeito. entendo nada de rede social, eu não entendo nada mesmo, mas graças a Deus tem várias pessoinhas por aqui que fazem essa parte para mim, né? E aí, então esse trabalho ainda não está pronto, né, Demar? Mas a gente vai deixar Não, pronto. ele tá, assim, da minha parte, eu concluí, assim, minha última revisão, ele tem um pequeno detalhe ainda, que é a questão de formatação. Mas, assim, ele é interessante, assim, desde que eu comecei a fazer esse trabalho, eu comecei a adotar a seguinte estratégia, sabe, de vida mesmo. Aham, Todo dia de manhã, meia após eu tomar meu café, tô sossegada, e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ler uma oração, aham, procurando entender ali e internalizar aquela oração, um conselho, né, e uma reflexão.
para eu ficar com aquilo durante o dia, sabe? Para eu ficar Mas assim, ela normalmente se perde durante o dia, mas o importante é aquele momento que eu paro para ouvir aquele conselho. Perfeito, Então, perfeito. eu faço um por dia, sabe? E Uhum, isso é muito gostoso e tem me ajudado bastante. Então, claro, eu quero assim, disponibilizar para os outros também, se eles se interessarem, né? claro. Então, aí a gente vai, em breve, acredito eu, né? A gente disponibiliza esse material. Mas você tem outro esse trabalho árduo aí. Tenho, E eu, tem eu esse só outro vou, exemplo dos termos, né? os termos Por exemplo, bíblicos, isso, termos, não termos, são dois. passagens. Isso, são os termos, por exemplo, culpa, medo, né, expiação, né, alegria, que é um que está praticamente pronto também. Ele não tem todas as citações desses termos que Claro, estão no curso, não. Mas tem, assim, a grande maioria, que são aquelas passagens mais importantes que dizem respeito, né, ao aspecto principal desse termo, né? Então, só como eu falei, só sobre o Espírito Santo, eu tenho mais de 30 páginas. E eu acho é, interessante disponibilizar, porque se algum estudante quiser entender melhor e saber onde está, né, no livro do curso, localizadas certas aham, expressões que dizem respeito, por exemplo, a acusar, né, certo, atacar, né? Eu atacar. quero saber sobre atacar, né? Onde que tem no livro? Eu tenho, né, o texto do início ao fim do livro, onde está atacar, com a indicação da localização, né? Isso é E isso muito legal. facilita, eu acho, para o estudante ter né, fazer uma reflexão sobre essa questão de o que o ataque significa de acordo com a ótica do Do curso, curso. né? Você fez um glossário, mais ou É menos um um glossário, é um glossário, né? glossário, um glossário, Isso, é um glossário. Ele, na verdade, ele não tem o cunho, digamos assim, didático e nem pedagógico, né, do trabalho que você fez, né, por exemplo, desvendando um curso em ah, milagres. sim. Né? Nesse Aham. trabalho desvendando, eu acho esse livro extremamente importante para os estudantes, porque você Obrigada. trata ali de 80 temas, né? E de uma maneira assim muito simples, muito didática, né? Que bom. Aham. Eu gostei demais porque você ali, na verdade, está colaborando com os demais irmãos dessa terra aqui acerca da verdadeira visão que o curso traz sobre aqueles temas, né? É, 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 essa foi a e intenção. Que bom que não aconteceu é, isso. eu entendi dessa forma e gostei demais. Mas assim, esse trabalho meu, ele não tem esse vértice, não. Sim, Eu só trago sim. ali a expressão de acordo com o que está no curso e pronto, né? Se a pessoa, por exemplo, quiser saber mais sobre aquilo, ele vai lá naquela referência da localização e olha, né? Isso. Mas ela ajuda bastante porque traz a expressão completa, quer dizer, não fica faltando um pedaço, Não, né? demais. Quando você me mandou aquela vez, depois você mandou outra acrescentando algumas coisas, mas quando você me mandou a primeira vez, você falou: olha, vê o que dá para fazer. Eu falei, gente, eu não consigo tirar nada dali. Eu não consigo tirar, porque disponibilizar partes dessas coisas, aí ficaria só a citação do curso, mas ele inteiro ali, nossa, é muito, muito legal, muito apaixonante, muito útil. Sabe? Eu acho que Que essa bom. palavra que o Jesus usaria, né? Útil, é muito útil mesmo, sabe? O interessante é o seguinte, que, por exemplo, essa parte de orações, reflexões e conselhos não tem absolutamente nada de entendimento meu. Eu trago pura e exclusivamente o que está no curso, né? Eu Sim. não acrescento nada e não tiro nada. A única coisa que eu fiz nesse trabalho foi criar um índice, Ah, né? ótimo. Então tem um índice para orações, um índice para conselhos, um índice para reflexões. E é interessante, porque a pessoa vai no índice e fala, não, poxa, isso aqui é legal, acho que eu estou precisando disso hoje. Vai lá, né, e vai ver Aham. aquilo lá, estudar aquilo lá, né? Esse outro dos termos, né, eu já Os termos gostaria... bíblicos. E, não, aí Ah, não, não perdão, são perdão. termos bíblicos.
Perdão, esse daí são os termos mesmo, palavras e expressões. Isso, como alegria, como acusação, como expiação, né, como morte, né? E aí tem um terceiro, que é o das referências bíblicas. Esse aí está me dando um pouco mais de trabalho, porque eu fui um estudioso da Bíblia, hoje eu estudo curso, né? Mas eu fui um estudioso da Bíblia, eu fui professor de escola bíblica, né? Olha só. Então... E eu tenho uma enorme gratidão por isso, porque você e o Ken Wapnick também estudaram a Bíblia, né? Ele também estudou. E vocês me livram dessa parte, porque eu nunca estudei a Bíblia, eu não tenho intimidade com essa linguagem, eu nunca tive religião, né? Meu pai até era muito chateado com isso, que ele achava que eu ia para o inferno, porque eu nunca me adequei a nenhuma a ideia do religião. cristianismo nosso aqui, né? É, então eu agradeço imensamente esse trabalho, sabe? E esse realmente vai ser um presente para mim, né? Que ótimo, que ótimo. Eu quero que seja um presente para todos nós, né? Porque esse está me dando um pouco mais assim de esforço, porque o que acontece? São poucas as referências no curso que estão entre aspas. Sim, sim, São sim. algumas só. Tem razão, tem razão. Algumas só. E outra coisa, a referência que ele faz no curso está baseado na Bíblia da versão King James. Tem mais esse problema Tem também, né? mais esse detalhe. Porque, só para você ter uma ideia, Maria Amélia, aqui no Brasil, de acordo com alguns estudiosos, nós temos 12, outros dizem 13, e um pastor amigo meu me diz que há 17 versões da Bíblia. Virgem. Mas não são diferentes uma da outra. Elas são, assim, semelhantes, são iguais. O conteúdo não muda. O que muda, às vezes, são as palavras utilizadas nos Ok, versículos. ok. E o que acontece? Como as referências que estão no curso estão baseadas na versão King James, e a versão que eu estudei foi a versão da Almeida corrigida e atualizada, então há uma diferença. E isso está me criando um pouco de dificuldade, mas eu acho absolutamente bom, porque está me forçando, inclusive, a conhecer um pouco mais a Bíblia, sabe? A estudar mais. E o que eu estou fazendo? Então, quando eu encontro uma expressão, né, que diga respeito a alguma referência bíblica, que eu entenda que mesmo que não esteja entre aspas, aí eu vou lá na Bíblia localizar essa expressão. Eu localizo, aí o que eu faço? Eu faço uma nota de rodapé, coloco ali uma referência naquele ponto onde ela faz a referência bíblica, faço uma nota de rodapé e coloco lá onde está na Bíblia aquilo. E transcrevo o trecho da Bíblia que diz respeito àquilo. Além disso, eu coloco em seguida as referências cruzadas, onde você vai encontrar na Bíblia a mesma coisa dita lá no Velho Testamento e no Novo Testamento, tanto nos 39 livros do Velho Testamento quanto nos 27 livros do Novo Testamento. Meu Deus, aí eu já fiquei cansada. Mas é gostoso, sabe por quê? Porque para quem tem interesse vamos supor, tem uma tradição forte no cristianismo e gosta da Bíblia, né? O que acontece? É interessante porque a ótica do Velho Testamento é uma e do Novo Testamento é outra. Sim, sim. O Velho Testamento vinha sempre baseada numa aliança de Deus, né? Começou lá com Abraão, e o Novo Testamento é uma nova aliança com Jesus. Sim. E é diferente. Se você lê os 4 evangelhos principais, os 4 evangelhos que tem, né? Mateus, Lucas, Marcos e João, você não vai achar nada diferente do que está no curso. Tem. Absolutamente. A não ser algumas expressões que o próprio curso trata de dizer, olha, os discípulos não entenderam direito, não foi bem isso. Isso mesmo, isso mesmo. Né? Não foi bem isso. Aí eu transcrevo o que está na Bíblia, né? Mostro ali para quem tiver interesse, né? Lógico. Porque o nosso país ele tem uma tradição cristã muito forte, né? E eu acho que isso vai ajudar as pessoas.
Eu tenho certeza absoluta, inclusive a mim, né? Que bom, Maria Amélia. Porque, porque eu realmente nunca me identifiquei com essa linguagem, e quando eu tinha 12 anos, eu acabei brigando com um padre lá, né? É, e aí eu falei, eu nunca mais piso na sua igreja, e nunca mais mesmo. Olha, olha que encardida, né? E aí nunca mais mesmo. Não, eu vou, lógico, né? Em alguns eventos, essas missas especiais e tal, né? Eu acompanho as pessoas, então, e eu não brigo mais hoje, né? Eu não brigo. Eu acho que, e outra, esse respeito que a gente precisa ter, né? Que é um respeito não com os outros, mas com a gente mesma, não é? Porque pode tirar o chão de alguma pessoa se você fala alguma coisa diferente, Pode, não pode, é? Eu tenho pode. pessoas muito próximas a mim que são extremamente católicas e elas me respeitam muito e eu as respeito muito. É um Isso é assunto que a ótimo. gente nem cogita ficar conversando, ou porque também tem uma coisa, Demar, eu aprendi meio que esfolando, sabe, assim, ó, ainda, mas se aprendi, numa hora eu tinha que aprender, né? Que quando você vai falar sobre a mensagem do curso, é interessante que tenha uma hierarquia, né? Porque senão fica uma conversa de bar. Então, alguém chamou você para fazer a palestra, né? Alguém me chama para ter aula comigo, né? Ou para assistir uma palestra e tal. Aí, essa hierarquia faz com que a pessoa pare, né? Ouça o que você está falando, mesmo que ela tenha outras ideias, não vai ser uma discussão, não é? Isso, Exatamente. porque daí, senão, aí fica né, um joguinho de ego que, né, e eu sofri um pouquinho, sabe? Porque eu queria contar para todo mundo, né, olha o que o curso diz, né, olha isso, olha aquilo, e aí depois fui vendo que, na verdade, cada um tem seu tempo, né, É verdade, é verdade. aí, Isso aconteceu comigo também, e depois de um ano e meio que eu estava assim, eu me imergi por completo no curso, sabe? é, Aí eu falei, não, a minha família tem que saber, fulano, olha aquela menina, né, aquela sobrinha, ela sim. para, pô, aquela menina é muito cabeça, e tal. Eu comecei a comprar, inclusive, né, exemplares do curso e enviar. E, mas eu percebi que foi uma ou outra que teve algum interesse. Ou pelo menos curiosidade, Uma né? curiosidade. Os outros ficaram quietos. Falei, não, tudo bem. E eu tenho que, como você falou, né, Maria Amélia, a gente tem que aprender a respeitá-los, né? Ah, sim. Assim, imagina, olha, eu tenho certeza, é como se fosse assim, olha, eu tenho certeza que eu estou em terra firme aqui, e isso daqui é o que eu acredito e é o que me sustenta. De repente há um terremoto, não é? Então, É, aí a gente vê que não adianta tentar segurar em nada. Só que o terremoto, ele embute medo, né, Ademar? Então, embute. assim, não, se você tiver de mãos dadas com Jesus, aliás, tem uma passagem super bonita na biografia da Ellen, né? Que aí ela tinha uma pessoa que pediu ajuda para ela, sabe? Assim, implorando ajuda para ela, e ela se sentiu realmente assim com necessidade de ir lá ajudar essa pessoa. Aí, só que ela falou: Ô Jesus, o que que eu vou falar para ela? O que que eu vou falar para essa pessoa? Né? Que eu vou, sabe? E aí ele falou: não se preocupe, não se preocupe. A sua disponibilidade é simbólico, lógico, né? Vai trazer os anjos de Deus e eles vão falar por você. Então, isso é assim, a nossa disponibilidade é que acha as palavras para não assustar, não é? É E, verdade, é verdade, é verdade. Você me falando aí, eu né, me lembrei aí de um casaco vermelho que a Ellen queria comprar, né? Que ela viu numa loja caríssima lá, aquele casaco que queria comprar, e Jesus vem e fala para ela: escuta, você vai comprar lá em outro lugar, né? E ela vai nesse outro lugar, e é um lugar muito mais humilde, né? São tipo lojas assim, CCIA, qualquer coisa, né? e, Mas tinha lá o casaco vermelho, né? Mas tinha alguém lá, uma vendedora, uma pessoa que precisava dela. Quer dizer, aham, precisava de ajuda dos céus que viria através dela, né? aham. E é mais ou menos isso que você está falando, né? Que a gente precisa, na verdade, se disponibilizar, ser o veículo, né, de comunicação do Espírito Santo para as pessoas.
E Sim, nada mais, porque nós, por nós mesmos, eu penso, com o nosso conhecimento que nós temos, não vamos fazer nada, né, Maria Amélia? absolutamente nada. E é gostoso lembrar o seguinte, tá? Porque nessa parte mesmo da biografia, o Jesus deixa bem claro para Ellen que ela até ajudou aquela pessoa, mas ela foi muito ajudada, não é? Porque a confiança dela foi aumentando, sabe? E isso não tem preço, né, Ademar? Então, Não, a não gente tem. vê que somos professores uns dos outros, tá É, tudo certo. As situações que a gente passa que são difíceis, elas são difíceis por causa da nossa interpretação. Aí a gente senta um pouco e fala, ai, fala aí para mim, vai, fala aí para mim, como é que você vê isso aí tudo, né? E é essa, verdade. e essa intimidade que a gente vai tendo, né, com Jesus, o autor do curso, né, essa intimidade realmente traz uma segurança que não tem nome, Traz, né, traz, não tem traz. nome, não tem como a gente expressar. Não, não tem. E assim, eu tenho, assim, Maria Amélia, mais de uma dezena de milagres verdadeiros de Deus na minha vida. Assim, dele falar comigo, efetivamente falar, sabe? O Espírito Santo falar comigo, né? Eu tenho. E não foi uma ou duas vezes, né? Foram várias vezes. Né? E é muito interessante, porque eu comecei esse despertar lá com em torno de 12 anos de idade, né? Eu vendo meu pai trabalhar, tudo. Eu parei uma hora e falei, gente, mas eu não posso estar aqui para isso. Isso aqui é o seguinte: ele levanta de manhã, né, se lava, toma o café e vai para o trabalho, e trabalha, e almoça, e trabalha, e volta, toma banho, e janta, e dorme no outro dia, mesma coisa. Mas peraí, a vida é isso? Pois E é, começou, né? E foi interessante que aí eu estava com uns 12, 13 anos, e a biblioteca do colégio que eu estudava, o que tinha lá era mitologia grega. Aí eu fui estudar, né, os deuses, né, da mitologia grega. Aí eu vi que aqueles deuses guerreavam, né, e matavam. Eu falei, não, tá errado, não é tem isso, né? alguma coisa estranha É nisso? uma coisa assim. E as coisas foram acontecendo, e minha ânsia por conhecer mais, né, da minha verdadeira natureza, né, e do meu objetivo de vida aqui, que eu não achava, entendeu, uma justificativa para eu existir aqui, sabe? E para Sei sim. ninguém existir. Quando eu vi aquelas notícias de gente morrendo na África, crianças morrendo de fome, né, guerras, não sei o que, falei, gente, isso não tem sentido, né? Isso não tem sentido. Então, Nenhum. nenhum, né? E isso tudo me despertava, né? E aí Deus foi falando comigo durante os tempos que foi passando, foram acontecendo coisas assim extraordinárias na minha vida, né? Eu tenho registradas. E de repente, assim, fui estudar, fui fazer o curso de teologia, né? Não concluí por causa de um incidente que aconteceu na minha vida, né? E eu não concluí, mas, assim, aprendi bastante sobre, né, a Sim. doutrina cristã. A forma como passaram para gente, né? Aham. Exatamente, né? E que tratam até hoje as coisas, né? Esses dias até eu estava participando de uma escola bíblica, esses dias não, tem alguns meses, eu, por pouco, sabe, eu não entrei no embate por problema de pecado, sabe? Aí, de repente, eu me toquei, falei, para de mar com isso, né? Isso. Para com isso, deixa eles continuarem pensando, né? Porque você pode estar ofendendo, né? Para com isso. Sim, Então é sim. muito interessante, né? Mas é como você falou, cada dia que passa, Maria Amélia, a gente descobre que não sabe quase nada, né? Ainda, né? Nada, nada. Mas é uma Nada. delícia não saber nada, não é? Aí É, você não tem que, sabe, falar, não tem que seguir, não tem. Mas o Espírito Santo sabe por você. Então sabe? relaxa, né? Relaxa, É verdade, entende? é Então é verdade, muito gostoso. E nesse relaxar é que a gente aceita os milagres, né, Edmar? Que é a é correção verdade. mesmo da nossa interpretação das coisas. E esse é realmente o milagre. Então, aquilo que a gente vai, sabe, olha aquilo e aquilo, eu tô sentindo que está me atacando, eu penso que tal pessoa fez isso de propósito, ou não sei o quê. De repente, você fala, ô, sua doida, mas você está pensando o quê?
né? De repente fala, vai, então tá bom, Jesus, como é que você vê isso? Eu olho para dentro, vejo que o sentimento de ataque era aqui dentro e que não tem sentido, e que mesmo que tenha sido um ataque, como é que eu vou responder? Ou com qual dos dois eu vou responder? Né? Nem sempre isso dá para fazer. A gente precisa lembrar, né? Nem sempre isso. Nós somos estudantes, né? Isso. E aí de vez em quando escapa mesmo. E aí a gente já respondeu, já tacou de volta, etc. Mas a gente pode parar depois e Pode, dissolver. né? O livro de exercício ele ensina isso, né? Fala, escuta, Isso, você errou, né? Entrega ao Espírito Santo que ele corrige esse erro. Você não vai isso. entender como, nem quando, nem nada, mas ele corrige. Ai, isso não tem preço, né? Eu acho que eu sou Não, muito preguiçosa, sabe? Então, assim, né? E quando eu vejo alguma coisa, tá bom. Ah, eu não sei nada mesmo. Ai, que delícia, eu não preciso saber. Entende? Então, nossa, eu não sei para que serve coisa alguma, eu não sei o significado das coisas, eu não sei ainda quem sou eu, o ego vai ficando desesperado, né? Mas e daí? Né? E daí? Aí a gente fala, ah, não sei mesmo, entendeu? Então tá bom. Aí a gente para um pouquinho esse frenesi do momento, né? Vai assistir uma comédia ou vai ler o Chico Bento, certo? e é gostoso, Chico Bento, porque para mim é a expressão, assim, uma literatura, né, infantil, Aham, mais clara de inocência, né? sim. Inocência, o Chiquinho lá, poxa, né? A única coisa que Aham. ele faz assim de diferente é pegar umas goiabas lá do vizinho dele, né? É, mas Mas é uma delícia. é uma delícia você pegar um filme, né? Um filme onde não traga essas mensagens de novela, de dramas, assim, de pessoas Sim. querendo se aproveitar, nada disso, mas que traga uma mensagem de amor, né? De perdão, que é a coisa que mais nós precisamos aprender, né, Maria Amélia? Isso. Perdão. Aquele livro teu, Um Guia para o Perdão, Ah, né? Ele é tão bom, sabe? Ele é tão bom, ajuda tanto porque ah, você que ali bom. começa a trazer, né, uma nova, digamos assim, noção do que é realmente o O perdão perdão que que o curso Jesus fala, ensina. né? O perdão verdadeiro que nos leva à salvação, né? Aham. Então, né? Isso. E o perdão é um desmanche, né? Sabe? É um desmanche da sua percepção equivocada. A gente conversou um pouquinho, mas sabe, Demar, eu queria que a gente conversasse mais, tá bom? Vamos Em conversar outra sim. oportunidade, tá bom? Vamos, sim, a hora que aparecer, né, o momento, a gente conversa, né? A gente Tá conversa. certo. Eu gosto muito porque, principalmente com você, Maria Amélia, porque você, assim, tem sido para mim uma referência, né? Porque você está estudando isso aí tanto tempo, né? Demar, e para mim também, sabe, desde o nosso primeiro contato, é muito gostoso. Eu sei, e assim, eu sei por que essas coisas acontecem, né? Tá explicado lá no curso, porque a gente tem um interesse comum. Então aí a gente se une nesse interesse, né? E aí tudo acontece, tá tudo certo. A É gente se fala de vez em quando e parece que nós somos amigos, desde, se somos reencarnacionistas, desde sempre, né? é verdade, é interessante que não parece, é real, né? É É verdade, né? real, é verdade, e é verdade. E aí eu também deixo claro que é a primeira vez que a gente está conversando, conversando mesmo, não Sim, é? sim, né? É, é a primeira vez que estamos nos vendo, né? Pelo E menos isso também é é, ao vivo, né, em tempo ao real. vivo. É verdade, é verdade. Mas, assim, é um prazer muito grande ter estado esse momento contigo, Maria Amélia, com os outros colegas que estão aí, os irmãos que estão no caminho, né? Para E eu mim gosto muito também. dessa palavra caminho, né? É, Porque isso foi muito isso. utilizado lá no começo, né, do cristianismo, né, que houve Aham. perseguição aos cristãos, aqueles que estavam no caminho, né? E nós estamos no caminho, né? É o caminho que leva ao reino. E Sim. foi muito gostoso, sabe? Muito gostoso mesmo. E aquilo, por exemplo, esse trabalho, né? Eu estou com mais de 677 já localizadas de referências bíblicas, né? Referências A bíblicas, partir do nossa. momento que eu posso já disponibilizar um tanto e aí, aquilo que for interessante, que vocês acharem interessante assim, Maria Amélia, você com a tua equipe aí, a editora, achar interessante, né, disponibilizar, porque eu acho que isso não é meu, isso eu tive acesso, né?
tive acesso. Sim. E se de repente alguém tiver algum trabalho também, né, alguma coisa que possa ajudar, nos Isso, que ajudar, né? possa juntar com isso, né? Eu Exatamente. realmente não sei, porque eu nunca estudei a Bíblia, então, para mim é mesmo um presente, porque eu sei dessas passagens, a não ser aquelas que estão com aspas, né? Essas passagens bíblicas que estão entre aspas, aí dá para fazer, né, a comparação com o que o curso está falando. Bom, Ademar, um super beijo no seu coração, gratidão imensa, viu, por aceitar esse convite, tá Com bom? certeza, com certeza. Um beijo grande no teu coração também, tá? E que o Espírito Santo, assim, cada vez se faça mais presente em nossas vidas, né? Amém. É? Amém. E assim Uhum. mesmo que vai ser, tá bom? Então, ó, Amém. a gente se fala depois. Um abraço bem grandão.